Desde criança, o Rio São Francisco me fascinava como um mistério vivo. Histórias sobre peixes invisíveis à ciência, criaturas que surgiam apenas nas lembranças dos mais velhos, povoavam minha imaginação. Muitos diziam que eu era louco por acreditar nelas, mas havia algo em mim que se recusava a desacreditar. Talvez fosse isso que me trouxe até ali, naquela manhã enevoada, carregada de expectativa. O ar era denso, úmido, impregnado com o cheiro de água estagnada e vegetação úmida. Cada respiração parecia absorver a própria essência do rio. As margens, entrelaçadas de árvores retorcidas e raízes submersas, criavam corredores sombrios que se estendiam para além do alcance da visão. A água, apesar de calma, tinha um peso, uma presença silenciosa, quase consciente, que parecia observar meus movimentos. Enquanto preparava o barco, cada gesto me fazia sentir o frio do rio percorrendo minhas veias. As redes descansavam sobre o casco, as iscas prontas, mas havia uma inquietação que não podia ignorar. Algo no ar, na forma como a névoa dançava sobre a superfície da água, me dizia que aquele dia não seria comum. Havia promessas não pronunciadas, advertências sussurradas pelo vento entre as árvores. O silêncio era profundo, quase absoluto. Nem um canto de pássaro, nem o bater de asas, apenas o leve movimento da água e o rangido do barco. Cada som que eu ouvia parecia amplificado, e meu próprio coração parecia responder a cada ondulação do rio. Um frio percorria a minha espinha, misturando medo e excitação. Eu conhecia aquelas águas, cada curva, cada remanso, mas ainda assim sentia que algo estava à espreita, escondido sob a superfície escura. Remando lentamente, senti uma conexão estranha com o rio. Era como se ele estivesse vivo, respirando de forma cadenciada, mantendo seu segredo sob vigilância. A névoa se tornava mais espessa a cada minuto, envolvendo o barco em um manto silencioso que borrava os contornos, as margens e deixava tudo em uma tonalidade acinzentada, quase etérea. E no fundo dessa quietude havia algo chamando, um convite sutil, quase imperceptível, que acendia minha curiosidade e provocava meu instinto de explorador. Enquanto eu me movia, observando as sombras se esticarem sobre a água, uma sensação desconfortável começou a crescer. Não era apenas a expectativa da pesca, mas a percepção de que algo antigo, imenso e desconhecido, se escondia nas profundezas. Algo que não queria ser encontrado, mas que, de algum modo, sabia que eu estava ali. O rio não era apenas um lugar, era um guardião de segredos que desafiam a compreensão, e naquele momento eu sentia que minha coragem seria posta à prova. O dia começou a se apagar mais rápido do que eu esperava. O sol, tímido, desaparecia atrás de nuvens espessas, e o rio começou a mergulhar em uma penumbra acinzentada, como se o mundo estivesse sendo engolido por uma sombra líquida. A névoa desceu lentamente, cobrindo o barco, minhas mãos, até o próprio ar ao meu redor, tornando cada gesto incerto, cada passo do barco uma hesitação. Tudo parecia se dissolver naquele manto úmido e frio. A sensação de solidão se intensificou. Nenhum pássaro ousava cruzar o céu, nenhum peixe rompia a superfície com saltos, nem mesmo o vento se atrevia a se movimentar. O silêncio era absoluto, quase sufocante, como se o rio tivesse engolido todos os sons, deixando apenas a batida constante do meu próprio coração. Cada reflexão na água parecia se contorcer e se alongar, confundindo minha percepção do espaço e me fazendo duvidar de cada movimento. Enquanto eu avançava, a sensação de ser observado se tornou mais intensa. Cada remanso parecia esconder olhos invisíveis, e eu sentia que o rio estava reagindo à minha presença. Um arrepio percorreu minha espinha quando notei pequenas ondulações na superfície, não provocadas por nada que eu pudesse ver. Era como se algo respirasse debaixo da água, acompanhando meus movimentos, avaliando minha coragem, testando meus limites. Então, senti um puxão estranho na rede. Era diferente de tudo que já experimentei. Pesado, firme, mas com um movimento que parecia calcular cada segundo, quase como se a própria água estivesse resistindo. Meu instinto gritou para que eu soltasse a linha, mas a curiosidade que sempre me guiou não permitiu. Meus músculos se tensionaram, minhas mãos suadas segurando firme, e um frio profundo subiu do peito até a garganta. O ambiente parecia conspirar contra mim. A escuridão crescia, a névoa se adensava, e o barco, por mais leve que fosse, parecia cada vez mais frágil diante da imensidão silenciosa do rio.
Cada movimento provocava ondulações que refletiam sombras alongadas, distorcidas, e eu sentia o coração bater tão forte que quase podia ouvir no silêncio absoluto. Era como se o tempo tivesse parado e o rio tivesse se tornado uma entidade viva, testando minha coragem e minha sanidade. Enquanto a noite se aproximava, a linha da rede se tensionou ainda mais. Algo grande estava lá embaixo, algo que não pertencia à realidade comum do rio. A água parecia pulsar em resposta, estranhamente viva, como se cada onda fosse um aviso. Meu corpo inteiro tremeu, não de frio, mas de um medo primitivo que eu jamais havia sentido antes, um medo ancestral que parecia emergir das próprias profundezas do São Francisco. Quando finalmente puxei a rede, a água se contorceu de uma forma que parecia desafiar as leis da física. E então, ele surgiu. A criatura era colossal, muito maior do que qualquer peixe que eu poderia ter imaginado. Sua pele não era apenas escura. Tinha uma profundidade quase líquida, como se a própria água do rio tivesse se condensado para formar um corpo vivo. Havia uma luminescência verde acinzentada que pulsava em padrões quase hipnóticos, iluminando a escuridão da névoa ao redor e revelando contornos que pareciam impossíveis. Os olhos eram enormes, opacos e antigos, fixando-se em mim com uma inteligência inquietante, como se não apenas me observassem, mas me compreendessem, decifrando pensamentos e intenções. Havia uma sensação primitiva naquilo, uma ameaça silenciosa que me fez recuar instintivamente, mesmo estando firmemente ancorado ao barco. Cada movimento da criatura agitava a água em redemoinhos suaves, mas poderosos, que empurravam o barco e me obrigavam a lutar para manter o equilíbrio. As barbatanas eram alongadas, afiadas como lâminas, movendo-se com uma precisão quase consciente, não de um animal, mas de algo que entendia a geometria e o ritmo do rio. A boca, cheia de fileiras de dentes pequenos e uniformes, não exibia agressividade direta, mas transmitia uma sensação desconcertante de perfeição letal, como se a própria natureza tivesse moldado aquela criatura para existir em equilíbrio entre beleza e perigo. Enquanto eu a observava, sentia a presença dela invadir minha consciência, um frio profundo que não era apenas físico, mas mental. Havia algo antigo ali, algo que precedia qualquer memória humana, um guardião silencioso do rio e de seus segredos mais profundos. A sensação era avassaladora. Não estava enfrentando apenas um peixe lendário, mas uma força primordial que existia há eras, escondida nas águas, intocável e soberana. O tempo parecia dilatar. Cada piscada, cada respiração parecia carregar minutos inteiros. O rio, antes silencioso, agora parecia sussurrar, uma mistura de alerta e curiosidade. Eu podia sentir a tensão em cada onda, o peso de cada movimento da criatura, como se o próprio São Francisco estivesse testando minha coragem. A excitação e o medo se misturavam de forma indissolúvel, criando uma adrenalina que me deixava rígido, incapaz de desviar o olhar, mas consciente de qualquer passo em falso poderia ser fatal. A criatura, imóvel por instantes que pareceram eternos, finalmente se moveu com uma lentidão calculada, atravessando a água com uma elegância que parecia desafiar a gravidade. E naquele instante, percebi que o encontro não era apenas sobre capturar ou observar. Era um teste, um confronto silencioso entre o humano e o mítico, entre a curiosidade que me trouxe até ali e a força ancestral que guardava os segredos do rio. A criatura não se limitava a ser imponente. Ela transformava a própria água em arma. Cada movimento só criava ondas que agitavam o barco como se fosse frágil papel. A rede, que até então parecia firme, estalava sob a tensão e eu sentia cada músculo do meu corpo queimando enquanto lutava para mantê-la sob controle. A sensação de impotência era esmagadora. A força daquela presença transcendia qualquer entendimento humano e o rio parecia ter se tornado uma extensão do próprio monstro. A noite caiu rapidamente, envolvendo tudo em uma escuridão quase líquida. As margens desapareceram na névoa densa, deixando apenas silhuetas de árvores que se curvavam sobre a água como se quisessem engolir qualquer intruso. Reflexos distorcidos na superfície pareciam misturar realidade e ilusão, confundindo cada movimento, cada tentativa de escapar. O vento, quando surgia, trazia consigo aromas de água estagnada e vegetação em decomposição, amplificando a sensação de abandono e perigo iminente. A criatura se lançou em um movimento súbito e calculado, arrastando o barco com força inesperada. O peso esmagador me desequilibrou, e por alguns segundos senti a morte se aproximando, a água ameaçando engolir-me de uma vez.
Cada golpe de remo era inútil diante daquela força primordial, e a névoa parecia fechar-se sobre mim, isolando-me do mundo e tornando o rio um corredor de terror onde apenas eu e o lendário existíamos. Meu coração batia com força, cada respiração parecia mais pesada que a anterior, mas uma centelha de instinto me impulsionou a agir. Com esforço sobre-humano, consegui soltar a rede, sentindo o peso da criatura desaparecer à medida que ela retornava às profundezas. Um silêncio absoluto se seguiu, como se o rio tivesse prendido a respiração. A presença ameaçadora permanecia, invisível, mas perceptível, como se me lembrasse de que aquela batalha não era apenas física, mas uma prova de respeito diante de algo maior que a compreensão humana. Remando de volta lentamente, percebi cada detalhe ao meu redor com nitidez assustadora. O reflexo da lua cortava a névoa em finos raios prateados, iluminando o rio que retomava a calmaria, mas carregado de uma tensão contida, pronta para explodir novamente. Eu estava exausto, cada músculo dolorido, mas consciente de que havia sobrevivido a algo que não tinha precedentes. O medo agora era profundo, uma sombra silenciosa que se alojava no peito, lembrando-me de que o rio guardava mais do que peixes lendários, guardava forças que ultrapassavam qualquer imaginação. A criatura desaparecera nas profundezas, mas sua presença continuava viva na minha mente. Cada movimento da água parecia carregar um aviso silencioso. Cada sombra projetada na névoa parecia sugerir que o São Francisco não era apenas um rio, mas um guardião antigo de segredos que a humanidade jamais deveria desvendar. Quando finalmente consegui afastar-me da zona de perigo, o rio retomou sua aparência calma, mas a tranquilidade era apenas superficial. A névoa persistia, rastejando sobre a água como uma lembrança silenciosa de que o encontro não havia sido um acaso. Cada remada ecoava na quietude, e eu percebia que algo em mim havia mudado de forma irrevogável. O cansaço físico era intenso, mas nada comparado ao peso do que havia presenciado. Meu corpo ainda tremia com a memória da força da criatura, e um medo silencioso, profundo e constante, se instalava em minha mente. Não era apenas o medo de ser devorado ou derrotado, era o medo de compreender, mesmo que por um instante, que o rio guardava segredos que a mente humana jamais poderia abarcar completamente. Enquanto remava, percebi cada detalhe com uma clareza quase desconfortável. A superfície do rio, lisa e espelhada, parecia refletir mais do que a paisagem. Refletia minha própria vulnerabilidade diante da natureza. Cada som do vento nas árvores, cada movimento da água, parecia carregar uma mensagem sutil, lembrando-me que a coragem tem limites, que a curiosidade pode ser perigosa quando confronta forças que desafiam a razão. Ao alcançar a margem, pisando finalmente em terra firme, olhei para trás. O rio estava sereno, quase convidativo, mas havia algo nos remansos, algo invisível que permanecia a me observar. O encontro havia me transformado. Eu sabia que o São Francisco não era apenas um rio repleto de vida, mas um guardião antigo, cheio de mistérios que não deveriam ser perturbados. Algumas lendas não são histórias para entreter. São advertências silenciosas, sussurradas pela água, pelas sombras e pelos ecos que apenas os mais atentos conseguem perceber. Enquanto caminhava para longe da margem, senti a marca daquele encontro cravada em mim. Não havia cicatriz visível, mas a memória da presença ancestral do rio continuava viva em cada batida do coração. A sensação era estranha, misturando respeito, medo e fascínio. Sabia que um dia, se voltasse, o rio lembraria de mim, e que os seus segredos continuariam intactos, aguardando o próximo curioso que ousasse desafiar suas profundezas. E assim, enquanto a névoa se dissipava lentamente com a chegada da madrugada, o São Francisco permanecia silencioso, imenso e incompreensível, pronto para guardar seus mistérios mais profundos e deixar na mente de quem ousasse enfrentá-lo a certeza de que nem toda aventura termina com respostas. Se você sentiu o frio da névoa e a presença do rio, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder nenhuma aventura sombria como esta. Prepare-se, porque a história 2 está prestes a começar e o mistério só vai se aprofundar. Fique atento e continue explorando o desconhecido com a gente. Sempre ouvi histórias sobre aquela represa. Era um lugar isolado, escondido entre matas densas e colinas que bloqueavam a luz do sol em certos pontos. Os moradores locais evitavam se aproximar, e muitos diziam que quem ousasse entrar ali nunca mais seria o mesmo. Para mim, curiosidade e fascínio sempre falaram mais alto. Preparei meu barco, ajustei os remos,
e parti para o que prometia ser uma experiência diferente de tudo que já vivenciei. A água estava escura, quase negra, refletindo apenas o céu carregado e as árvores cujos galhos curvavam-se sobre a margem como se quisessem tocar a superfície. A bruma rastejava, se espalhando em camadas finas, tornando difícil distinguir onde terminava a água e começava o ar. O silêncio era profundo, absoluto, quebrado apenas pelo esforço do remo cortando a água, criando ondulações que pareciam se propagar por toda a represa. A sensação de ser observado começou a crescer rapidamente. Cada reflexo distorcido na superfície parecia esconder algo que me observava de volta. O vento soprava entre as árvores de maneira quase calculada, como se carregasse sussurros imperceptíveis, palavras que a mente tentava decifrar sem sucesso. Meu corpo inteiro ficou alerta, cada músculo tenso, e senti uma mistura de excitação e apreensão que não conseguia controlar. Enquanto avançava lentamente, percebi a mudança na atmosfera. O ar parecia mais pesado, denso, impregnado com o cheiro da água estagnada e da vegetação úmida. Cada respiração trazia uma sensação estranha, como se estivesse inalando o próprio mistério da represa. O barco, por mais familiar que fosse, parecia menor, mais frágil diante daquela vastidão silenciosa. E naquele momento, eu entendi que aquele lugar não era apenas uma represa, era um guardião de segredos, uma fronteira entre o conhecido e o que a imaginação humana jamais deveria tocar. Enquanto remava, observei a superfície da água se distorcer de maneiras sutis. Pequenas ondulações surgiam sem causa aparente, e o reflexo das árvores parecia se mover de maneira própria, alongando-se e se retorcendo. O tempo parecia dilatar. Cada minuto carregava uma expectativa quase insuportável, e eu percebia que algo aguardava, escondido nas profundezas escuras, um observador silencioso do meu avanço. O convite da represa era claro, embora silencioso. Continuar ou recuar seria minha escolha, mas eu sabia que, dali em diante, nada seria como antes. O sol desaparecia rapidamente atrás de nuvens pesadas, e a represa mergulhou em uma penumbra azulada, quase sobrenatural. Cada contorno parecia diluir-se na bruma que se arrastava sobre a superfície da água, envolvendo o barco, meus remos até minhas mãos em uma camada úmida e fria. A névoa parecia se mover com vontade própria, esticando-se como dedos invisíveis que tocavam meu rosto e braços, tornando difícil distinguir onde terminava o ar e começava a água. Cada respiração carregava um cheiro de terra molhada e vegetação em decomposição, impregnando meus pulmões com a própria essência daquele lugar isolado. O silêncio era absoluto. Nenhum som de pássaro, inseto ou animal quebrava a quietude. Até o vento parecia temer atravessar a represa, como se respeitasse a presença de algo maior escondido nas profundezas. Cada remada produzia ondas suaves, mas cada ondulação refletia sombras alongadas e distorcidas, e eu tinha a sensação desconfortável de que cada forma se movia deliberadamente, acompanhando meus passos, calculando meus limites. Meu coração disparava a cada instante, e o frio que subia pela minha espinha misturava medo e excitação de maneira quase insuportável. Olhei para o fundo da água, e algo começou a se mover. Não era um peixe comum, nem uma sombra criada pela luz difusa. A corrente ao redor parecia ganhar vida própria, formando redemoinhos sutis e padrões quase inteligentes que me deixavam tensamente alerta. Meu corpo inteiro reagiu, a mente tentando compreender o que os olhos viam. Um instinto primitivo me avisava que algo muito maior, antigo e incompreensível, estava escondido abaixo da superfície, apenas esperando que eu me aproximasse. Cada segundo parecia esticar-se, como se o tempo tivesse perdido seu ritmo natural, deixando-me sozinho, vulnerável e exposto. Enquanto avançava lentamente, cada reflexo na água tornava-se mais estranho. Linhas e formas distorcidas surgiam e desapareciam, como se a própria represa estivesse respirando e me observando. O som do meu remo cortando a água soava amplificado, e eu podia sentir o próprio peso do ar carregado ao meu redor, tornando cada gesto cansativo. O frio nos braços, a tensão nos ombros e o nó no estômago se misturavam, criando uma sensação de alerta constante, como se qualquer movimento impensado pudesse desencadear algo que eu não conseguiria controlar. A penumbra parecia envolver não apenas a represa, mas toda a minha consciência. Cada instante carregava uma expectativa quase insuportável, e eu percebia que não estava apenas remando em um corpo d'água isolado. Estava entrando em território desconhecido, onde o impossível podia existir e onde algo me observava, silencioso, invisível,
pronto para revelar-se no momento exato. O medo tornava-se tangível, como se pudesse ser tocado, mas a curiosidade e a fascinação me impulsionavam a continuar, aprofundando meu contato com aquela escuridão viva. E assim, enquanto a bruma se adensava e a penumbra tornava cada sombra mais ameaçadora, ficou claro que o silêncio da represa era apenas uma pausa, um prenúncio. Algo se movia abaixo da superfície negra, algo que aguardava, paciente, e minha própria coragem seria testada a qualquer instante, sem aviso. A sensação de estar sendo observado nunca fora tão intensa, e a certeza de que aquele lugar guardava segredos que nenhum humano deveria desafiar preenchia cada fibra do meu corpo. A água começou a se mover de maneira anormal, ondas pequenas mas constantes que não se dissipavam, como se algo estivesse respirando sobre a superfície. Então, ele surgiu. A criatura era colossal, muito maior do que qualquer peixe que eu pudesse imaginar, e sua presença parecia carregar séculos de mistério e poder. Suas escamas negras refletiam luz azul esverdeada de forma quase sobrenatural, criando brilhos que se moviam como se tivessem vida própria, captando cada raio de luz e devolvendo uma sensação de profundidade infinita. Os olhos eram enormes, fixos e penetrantes, como se pudessem atravessar o tempo e ler minhas intenções. Havia uma inteligência perturbadora ali, uma consciência antiga que parecia julgar cada ação minha. Meu corpo inteiro se tensionou, e um frio profundo percorreu minha espinha, misturado com uma excitação impossível de ignorar. A sensação de ameaça era palpável. Não se tratava apenas de um animal, mas de uma força que dominava o próprio território, que controlava a água e as sombras. As barbatanas da criatura eram alongadas, afiadas e se moviam com precisão calculada, cortando a água sem esforço. Cada gesto parecia medir meus limites, estudando minha reação, calculando o momento certo para atacar ou apenas observar. A água ao redor fervia e ondulava, como se a própria represa estivesse viva, respondendo à presença daquele ser ancestral. Eu percebia que cada onda, cada redemoinho, não era natural, mas uma extensão do poder da criatura, um aviso silencioso de que qualquer passo em falso poderia ser fatal. O tempo parecia suspenso. Cada respiração, cada piscada, carregava segundos e pareciam minutos. O silêncio absoluto da represa agora se tornava opressor, e o reflexo da criatura nas ondas distorcidas parecia multiplicar seu tamanho e presença, tornando impossível ignorar sua dominância sobre aquele lugar. Meu coração batia tão forte que quase ofuscava a percepção de tudo ao redor, mas eu não conseguia desviar o olhar. Algo dentro de mim me forçava a encarar, a compreender, mesmo que apenas por instantes, aquela força primitiva. A criatura se moveu com lentidão calculada, atravessando a água com elegância e precisão. Cada ondulação que deixava para trás reforçava a impressão de que eu não estava apenas frente a frente com um animal lendário, mas com o próprio espírito da represa, um guardião antigo que existia muito antes de qualquer lenda humana. E naquele instante, percebi que o encontro não era apenas sobre observar ou capturar, mas sobre sobreviver, respeitar e compreender que algumas forças estão além do controle humano, além da razão e da coragem comum. A escuridão desceu rapidamente sobre a represa, envolvendo cada árvore, cada margem, cada sombra na água. A bruma se tornou mais densa, quase sólida, reduzindo a visibilidade a poucos metros. Foi nesse momento que a criatura se moveu com uma rapidez surpreendente. A água ao redor do barco se agitou violentamente, não como ondas naturais, mas como se a própria represa tivesse vida e tentasse me envolver, arrastar-me para suas profundezas. Meu coração disparou, e cada fibra do meu corpo gritou por fuga, mas o barco pequeno não oferecia nenhuma vantagem. Estava completamente à mercê daquele ser que habitava as águas aéreas. Senti o remo ser puxado com força, a água resistindo aos meus esforços, ameaçando me desequilibrar. Um frio intenso percorreu minha espinha, uma sensação de vulnerabilidade que ia além do físico. O medo que eu sentia era antigo e visceral, uma mistura de respeito e terror diante de algo que ultrapassava a compreensão humana. A criatura me observava atentamente, seus enormes olhos refletindo uma inteligência incompreensível, avaliando cada gesto meu, cada hesitação, cada movimento de fuga. O barco oscilava com cada impulso do ser. Cada onda parecia ter vida própria, reagindo à presença da criatura, tentando desequilibrar-me, afastar-me ou talvez testar minha resistência. A sensação de impotência era esmagadora, mas algo dentro de mim insistia em não ceder.
Remava com todas as minhas forças, mantendo a criatura em minha linha de visão, consciente de que qualquer distração poderia ser fatal. A respiração pesada, o coração acelerado, os músculos queimando de esforço, tudo se misturava à percepção de que estava diante de algo primordial, uma força que existia muito antes de qualquer história ou lenda, e que ainda assim me permitia observar sua magnificência. O tempo parecia distorcido. Cada segundo se arrastava e se alongava, carregando consigo a tensão de cada onda, cada respingo, cada sombra que surgia e desaparecia na superfície negra. A criatura se movia com precisão calculada, cortando a água sem esforço aparente, como se cada ondulação fosse parte de um plano maior, um teste silencioso de coragem e respeito. A represa inteira parecia responder aos seus movimentos, e eu sentia que não era apenas a minha vida em jogo, mas a própria compreensão do que aquele lugar representava. Com esforço sobre-humano, consegui manter o controle do barco e lentamente me afastar, respirando com dificuldade, mas mantendo a visão fixa na criatura. A tensão não diminuiu. Pelo contrário, cada instante reforçava a percepção de que a represa guardava segredos que jamais poderiam ser completamente desvendados. E enquanto a criatura recuava, retornando às profundezas de onde havia emergido, senti que aquele encontro havia deixado uma marca invisível, algo que me acompanharia para sempre, lembrando-me de que a curiosidade humana tem limites, que alguns mistérios devem permanecer intocados. Quando finalmente alcancei a margem, meus braços tremiam de esforço e minha respiração ainda vinha em golpes curtos e pesados. O vento frio soprava sobre a água, trazendo uma mistura de alívio e inquietação que percorria meu corpo inteiro. A represa havia retomado sua calma superficial, mas eu sabia que aquela tranquilidade era apenas uma fachada. A marca daquele encontro continuava viva dentro de mim, pulsando como um lembrete silencioso de que havia forças que ser humano não deveria desafiar. Enquanto arrumava o barco e observava a superfície escura e imóvel da água, cada reflexo e cada sombra pareciam carregar lembranças do que eu havia testemunhado. A criatura não era apenas um animal, era a personificação de uma força antiga, um guardião da represa, uma presença que havia sobrevivido ao tempo e que eu não podia compreender plenamente. Meu corpo ainda sentia a tensão de cada momento do encontro, e minha mente se via presa entre a admiração e o medo. Aprendi que algumas histórias não são apenas lendas para entreter. São advertências silenciosas, guardadas pela água e pelas sombras, destinadas a quem ousa explorar o desconhecido. Enquanto caminhava pela margem, a sensação de vulnerabilidade e respeito se misturava a uma curiosidade impossível de ignorar. Cada detalhe da represa parecia carregado de vida e segredo, desde os galhos das árvores curvados sobre a água até os reflexos distorcidos que brincavam com minha percepção. Eu sabia que aquele lugar guardava enigmas que jamais poderiam ser totalmente desvendados e que meu encontro com a criatura havia mudado algo em mim, deixando uma cicatriz invisível, mas profunda. Mesmo afastado, sentia a presença da represa me observando, silenciosa e imponente. O mistério permanecia, convidativo e ameaçador ao mesmo tempo, lembrando-me de que a curiosidade humana tem limites e que alguns segredos devem ser respeitados. Eu havia sobrevivido, mas o peso do que presenciei me acompanharia para sempre, como uma sombra que nunca se dissipa totalmente. A represa permanecia calma, mas eu sabia que sua essência, sua força ancestral, continuava viva, esperando pacientemente o próximo intruso que se atrevesse a cruzar suas águas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!